Eu sou o Rafael Dourado, sou o gerente da área de inteligência de dados. Meu nome é Éder Ferreira Dias, trabalho aqui também junto com o Dourado, apoiando nas soluções de dados. E a ideia que a apresentação é que a gente converse aí por 20 minutos, por volta de 20 minutos, sobre análise de dados, Self-Service BI e a nossa solução React. Então, passando a agenda, Éder, a gente vai iniciar falando sobre essa análise de dados, inteligência de dados, passar pela ferramenta Power BI, a nossa solução, casos de sucessos e, por fim, vamos abrir para pergunta. Bom, falar um pouco da gente, a Programmers, nós somos uma empresa de 30 anos de mercado, temos 160 pessoas trabalhando com a gente, 160 mentes criativas, como gostamos de chamar, e estamos já há 17 anos exportando software para o mercado norte-americano. Temos competências como parceiro da Microsoft em plataforma de dados e em análise de dados. Também temos parcerias com a AWS e a Scrum.org. Bom, vamos iniciar então o assunto, né? Falando um pouquinho do valor dos dados nas organizações, né, pessoal? Essencialmente, o valor do dado nas organizações ele é definido pela forma como você utiliza ele. Existem pesquisas recentes aí que mostram que apenas 10% dos usuários, aqueles usuários de negócio dentro das empresas, conseguem fazer uso dos dados efetivamente, né, para extrair valor realmente, extrair insight daqueles dados ali de forma self-service, né, dentro das empresas. Então, a gente, dentro da Programmers, acredita que a gente gostaria, né, tem o objetivo de empoderar esses usuários, não só 10%, mas a quantidade que for possível daqueles clientes que desejam trabalhar com a gente, para que eles possam extrair o melhor, o valor necessário dos dados, o valor que eles conseguem extrair para entregar o melhor dentro das empresas. Nós possuímos diversos softwares, equipamentos, várias fontes que geram dados, né? As empresas possuem grandes geradores de dados, né? Mas o que fazer com esses dados? Como tornar esses dados em uma coisa útil, né? E como tirar valor disso de uma forma que você se beneficie, que você diminua custos na sua empresa ou até mesmo que você consiga ter novos ganhos utilizando os dados, né? E a pergunta, assim, que gostaríamos que vocês se fizessem, você consegue tirar insights hoje dos dados da sua organização? Qual o tipo de estratégia que você tem para organizar os seus dados e exibir informações relevantes para os seus usuários, para os seus departamentos ou para as pessoas da sua empresa, né? Legal. Quem puder responde aqui na thread, no vídeo mesmo, fica à vontade. A nossa ideia com a solução React é realmente trazer essa adoção de uso dos dados e expandir essa adoção na companhia como um todo, né? A gente utiliza o Power BI como uma ferramenta de visualização de dados, e o React é a nossa solução para agilizar a adoção dessa ferramenta dentro da empresa, né? É legal, é importante ressaltar, né, Dourado, que a solução ela tem agilidade, né? Uma solução ágil, ideal e bacana que ela é enxuta também para poder entregar um valor rápido, para que muitas empresas, muitos departamentos, eles têm a necessidade de entregar um valor muito rápido dentro de casa, né? Por vezes eles não querem contratar um projeto muito grande de 6 meses, de 3 meses, eles já querem ter um retorno rapidamente, né, através de uma fonte de dados que ele tem, e não consegue trabalhar aquilo de forma rápida por diversos motivos. De repente a ferramenta que tem dentro de casa não consegue solucionar o problema para ele, né, e a gente, com o Power BI e com a solução React, consegue fazer isso, entregar algo ágil, enxuto e com um custo acessível a diversas empresas. Outro cenário que a gente vê também acontecendo em algumas empresas algumas empresas vão lá e contratam as ferramentas, diversas ferramentas, o Power BI é uma delas, né? Mas não sabem como fazer para isso se difundir dentro da empresa, não sabem como fazer a adoção da ferramenta, como compartilhar a informação da maneira correta, como obter e organizar os dados, né? Então, assim, existe alguns passos que devem ser tomados para uma boa adoção e que isso traga valor de fato para a empresa, né? Falando um pouquinho do Power BI, o Power BI é um conjunto de ferramentas, né? Não sei quem conhece um pouco da história do Power BI, mas ele obviamente veio ali do Excel,
algumas ferramentas que foram integrando, né, enriquecendo o Excel. Eles extraíram essas ferramentas do Excel, uma era o Power Pivot, outra Power View, tinha mais algumas outras ali que eles extraíram de dentro do Excel e formaram essa ferramenta que hoje a gente conhece como Power BI, tá? Obviamente não somente através dessas ferramentas que foram extraídas, mas também através de um conjunto de ferramentas que, casados com nuvem, né, se forma todo o ecossistema do Power BI. A gente tem ali o Power BI Desktop, ajudando os usuários, ajudando ali os desenvolvedores de BI a criarem essas visões, se conectarem em fontes de dados as mais diversas possíveis, e uma vez criadas essas visões, modelado esse dado, ele consegue publicar isso no serviço, né? Publicando isso no serviço, ele consegue disponibilizar isso para diversos consumidores das informações, seja ele através de um laptop, seja através de um tablet, de um celular. Então, esse é o ecossistema do Power BI, que é bem poderoso, é um conjunto de ferramentas bem poderosa, que faz uso da nuvem. Você tem alta disponibilidade, né? É bem interessante. E além disso, você também tem segurança. O Power BI ele tem ferramentas como o Power BI Data Gateway, que consegue se conectar nas fontes dentro de casa e de uma forma segura, criptografada, fornecer as informações para os seus diretores, gerentes, etc., ou analistas que você tem dentro de casa. Então, o Power BI como ferramenta, ele te ajuda em alguns momentos nessa adoção do Self-Service BI, do BI, né? Te ajuda na criação dos dashboards, te ajuda a coletar os dados onde você que ele esteja. Então, assim, existem diversos conectores, né? Ajuda você a publicar os relatórios criados e também te ajuda na hora de acessar esses relatórios. Você pode acessar desde um dispositivo móvel, via internet, onde você estiver, você vai conseguir acessar esse relatório. Então, o Power BI é uma ferramenta que te ajuda de ponta a ponta, desde a ingestão de dados até mesmo a publicação e a organização, e até mesmo você ter a governança de saber para quem publicar cada relatório. Você consegue utilizar o Power BI em todas essas partes dessa jornada de dados. Exatamente. Você tocou num ponto bem interessante, quer dizer, dentro do serviço do Power BI a gente tem ali algumas camadas que ajudam a gente a cuidar da segurança, de como essa informação vai ser distribuída dentro de casa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas dentro do serviço você tem isso. No Power BI Desktop a gente tem uma forma de trabalhar o dado, fazer uma limpeza que geralmente é necessária, né? Organizar melhor o dado. Então é uma ferramenta bem completa. A gente entende que é uma ferramenta que ajuda a gente a chegar lá e ajuda nossos clientes também. Bom, falando um pouco de conectores, né? O Power BI possui diversos conectores para ingestão de dados, né? Então você pode consumir dados desde banco de dados relacionais como Oracle, SQL Server, MySQL, então DWs, ferramentas de Data Warehouse, né? Então, softwares SaaS também, se você possui algum software como o Salesforce. Então tem mais de 50 tipos de conexões, né? Como Hadoop, enfim, até mesmo Excel pode ser uma fonte de dados, um cubo no análise de services. Existem diversas formas que você pode trazer seus dados para dentro do Power BI, né? Se você tem dentro de casa um SharePoint, por exemplo, você pode desconectar dentro de uma pasta do SharePoint e há diversos arquivos CSV ou Excel que você possua dentro dessa pasta SharePoint, ou mesmo num diretório dentro da sua empresa. De repente a sua empresa ela não tem um SharePoint ainda, ela está compartilhando os arquivos num file system. Você consegue se conectar a esse file system, ou especificamente a um arquivo nesse file system, e gerar insights através dessa informação. Diversos tipos de arquivo texto, JSON, pastas, PDF, Excel, né, como a gente já falou, como o Dourado mencionou, diversas fontes de dados relacionais, fontes de dados como, por exemplo, o Vertical, Impala, Amazon Redshift, diversas. E assim, a gente sabe que esse número ele cresce a cada dia, porque o Power BI ele está em constante evolução. A cada mês a gente tem uma atualização dele. Isso é bem bacana. Uhum. Bom, eu acho que um ponto relevante para ser mencionado, que a Microsoft, né, a dona da ferramenta do Power BI, está destacada pelo Gartner como o principal líder em soluções de BI e plataforma de analytics, né? Isso é bem relevante. Assim, existem grandes outros competidores como o Tableau, o ClickSense, a própria SAP tem algumas ferramentas, mas a Microsoft, segundo o Gartner, é o líder desse quadrante, né?
Isso é informação de 2019. E outro artigo que eu acho interessante mencionar, que o próprio Gartner, peço que se vocês puderem também pesquisar, é o que o Gartner fala do conceito de Self-Service BI em si. O Gartner apontou no início desse ano como que se o Self-Service BI vai gerar mais valores para as empresas do que o próprio cientistas de dados, ou seja, pessoas empoderadas de dados, a organização como um todo pode ter mais valor para sua empresa do que você tentar iniciar, por exemplo, um projeto de ciência de dados. É meio evidente, porque se a gente pensar numa cultura de data-driven business, né, se você pensar como todo mundo empoderado nas suas decisões baseadas em dados, isso tem mais escala, né? Você ter todas as pessoas na sua empresa tomando decisões com boa base e tendo como identificar se as ações que ela está tomando está gerando realmente um impacto positivo ou não na empresa, é uma boa forma de trazer mais valor para a empresa, né? Então, são dados relevantes que a gente tem que considerar numa adoção de estratégia, de como adotar essa cultura de data-driven, né? Esse ponto que você colocou é bem interessante, né, Dourado? Quer dizer, se a pessoa vai tomar uma decisão dentro da empresa e essa decisão está embasada em dados, né, está embasada ali em fatos que aconteceram, você tem argumentos muito mais fortes para defender o porquê daquela decisão, o porquê daquela direção que tem que ser tomada dentro da empresa, né? Isso é bem bacana. Certo. E aí, como que a gente enxerga qual é o nosso papel programmers, perante a todos esses desafios de adoção de uma estratégia de adoção de dados, né? Uma adoção de uma estratégia baseada em dados, né? Desculpa. Mas a gente tem o Programmers React, que é um acrônimo, né, de refina, entenda, apresente, compartilhe e treine. Então, a gente chega dentro de um cliente nosso, a gente refina todo o escopo do que ele quer ter como uma área de atuação dentro da empresa com os dados. Legal. A gente elege uma área de negócio, um departamento. A gente entende todos os dados que a gente precisa utilizar nesse departamento. A gente escolhe até 3 fontes de dados. Sim, né? Todas as informações necessárias para entregar aquilo que vai ser necessário para o cliente, para o usuário. A gente, entendendo essas fontes de dados, a gente faz a importação desses dados para o Power BI. A gente, com isso, vai para a apresentação, né? Na apresentação, criamos 3 dashboards. Exatamente, são construídos 3 painéis. São 3 painéis que são baseados nesses dados já ingeridos, né, no passo anterior. Após a criação desses painéis, passamos para a parte do compartilhe, né? A gente ajuda você a compartilhar dentro das suas empresas esses painéis criados. A gente consegue dar acesso a quem deve ter acesso para cada um dos dashboards, né? E por fim, a parte assim que eu vejo como muito importante do React, que é o treine. Porque não basta a gente criar os relatórios, construir, fazer toda essa gestão de dados, se as pessoas não tiverem capacidade, uma capacitação, né, para entender como utilizar os relatórios e como elas podem criar seus próprios relatórios, suas próprias análises, inserir novos KPIs nos relatórios por elas mesmas, né? Até porque a questão do Self-Service BI é a pessoa conseguir fazer por ela mesma as análises, né? Conseguir aumentar essa disseminação dos dados dentro da empresa, né? Gostaria de fazer um comentário em relação ao processo que o Dourado acabou de falar aqui, que é o refine e entenda. Durante todo esse processo, né, durante toda essa execução, isso é feito a 4 mãos, quer dizer, nós não trazemos para dentro de casa e realizamos a construção as análises, a construção desses painéis dentro de casa. Não, a gente faz junto com o cliente vai participar de cada momento, vai participar de cada decisão, vai entender como é que a gente analisou isso, como é que a gente apresentou isso, tudo isso é feito junto com o cliente, tá? E no treinamento, obviamente, isso é aprofundado um pouco mais para mais pessoas dentro da organização, para que essas pessoas também possam disseminar dentro da organização essa cultura Self-Service BI. Esse é o grande objetivo nosso, empoderar as empresas. Então, assim, Éder, vamos pegar como um exemplo aí, se uma empresa viesse nos procurar a fim de utilizar o React para uma adoção de Power BI, um departamento, por exemplo, uma área de negócio de marketing, eles podem possuir um banco em SQL Server,
um banco no Oracle, outro no Google Analytics. De repente ele tem uma aplicação CRM que tem lá, né, as informações do cliente que está dentro de um SQL Server. E ele tem também um banco de dados Oracle, que, por exemplo, tem informações, de repente, de um sistema de operação dentro da empresa, né? E, de repente, ele extrai informações do site dele através do Google Analytics. Você pode juntar todas essas fontes, todas essas informações dentro do Power BI para gerar esses insights que você precisa. Exato. Independente de informações on-premise, né, no seu ambiente de servidores, né, da sua empresa, ou se você já estiver na nuvem, independente disso, a gente tem conectores do Power BI para buscar esses dados. Então a gente elege 3 fontes, as 3 fontes mais importantes. É interessante ressaltar, a gente está citando que precisa ser 3 fontes porque a gente tem esse trabalho um pouco limitado no início para a gente conseguir já construir um MVP, um dashboard, para já entregar valor e já fazer esse treinamento e aí, assim, ter a evolução futura, né? Com isso, a gente parte então para as criações dos dashboards nesse departamento de marketing, né? E nesse treinamento que eu mencionei no final, a gente tem 2 tipos de treinamento, né? Um treinamento mais para os usuários. Exatamente, usuário de negócio, né? Dentro da empresa. Os analistas dessa área de negócio, porventura, nesse exemplo que eu falei de marketing, seriam as pessoas desse departamento, né? Isso, e também um treinamento mais técnico. Porque, geralmente, a área de TI dentro das organizações estão envolvida nesse projeto, nessa ação, né? Então, o pessoal de TI também quer conhecer um pouco mais, então a gente tem essas 2 abordagens assim, em relação ao treinamento. Certo. Bom, algumas vantagens que a gente pode ressaltar do React, né? Ele é um projeto bem ágil, assim, em menos de um mês você já vai ter um projeto de Self-Service BI rodando na sua empresa. Então, é por isso que a gente tem essas certas limitações, porque a gente quer fazer de uma adoção bem rápida e iniciar e você já ter algo quanto antes na sua empresa, né? Você vai ter com isso um cenário de sucesso dentro da sua empresa, que isso vai ser muito mais fácil para você replicar isso em outras áreas. Então, você tendo uma área já com alguma coisa rodando, vai te ajudar na adoção das futuras áreas, né? Exatamente. Bom, claro, essa questão do treinamento por si só já é uma grande vantagem. Poder contar com especialistas também para ajudar na questão de ingestão das informações e organizar essas informações inicialmente é uma boa vantagem, né? E, assim, o treinamento na parte de TI, a gente tem muita orientação de governança, né? Exatamente. Muitas pessoas já têm dúvida de como eu consigo limitar meus dados, para algumas pessoas ver uma coisa, como que eu consigo ter a segurança de quem vai acessar as informações certas, estão acessando as informações certas. Então, assim, a gente tem muito esse treinamento de governança quando a gente faz para a equipe de TI ou de BI dentro da empresa. Né? Governança é um assunto bem amplo, né? Inclusive, a gente pode até fazer um outro webinar sobre isso, seria bem interessante. Dentro das empresas, eles têm uma necessidade muito grande de saber o que está acontecendo, quem está acessando o quê, quem tem determinado acesso a determinado painel ou a determinado dado. Então, a gente consegue também abordar um aspecto de governança e ajudar os clientes a trabalhar essa questão dentro de casa. É bem bacana. Bom, algumas empresas que já adotaram, já implementaram o React aqui, né? A UOL, a Alphaline, Ouro Verde, são empresas que já adotaram essa solução, mas o caso de sucesso que a gente gostaria de falar hoje, né, e de compartilhar com vocês, é o caso de sucesso que a gente tem público, a gente tem no nosso website, é o caso da Belize, né? O caso deles, eles, assim, precisavam ver algumas partes do negócio deles, né? Como que está a situação dos clientes em questão de pedido, faturamento, cancelamento e devolução, ver qual que é o melhor mix de produto para cada um dos clientes. Também analisar quais clientes estão sem comprar há mais de 2 meses, né? Ver quais são as campanhas ativas. Então, a gente criou os dashboards para a área deles, para conseguir fazer todo esse acompanhamento, né? A gente vai passar, acho que no link do vídeo tem uma URL, né? Que é conteúdo.programmers.com.br/contato consultores de React. Acho que esse link está na descrição, onde vocês podem entrar em contato com a gente, caso
isso seja interessante, né? Para vocês, exatamente, a gente pode abordar esse assunto com mais profundidade, de repente com você que queira entender um pouco mais sobre isso. Acho que a gente pode abrir para Q&A, para perguntas e respostas, né? Legal. Se a gente já tiver alguma pergunta aí. A gente já tem uma pergunta aqui que é: para implementar o React, os dados da minha organização precisam estar estruturados? A resposta é não. Não precisa. Não precisa. Como a gente viu, o Power BI ele se conecta em diversas fontes de dados, inclusive arquivos textos, né? Possivelmente, dependendo de como esses arquivos, de como o dado estiver dentro desses arquivos textos, talvez tenha que ser feito algum trabalho, como eu falei, de limpeza nos dados. Né? Isso é perfeitamente possível com a ferramenta. Não precisa, a resposta é não precisam estar estruturados. Eles serão estruturados durante o processo. O próprio Power BI existe uma ferramenta onde você trata o seu conjunto de dados e organiza ele. Então, assim, é possível a gente fazer toda a organização dos dados na ponta com o próprio Power BI. Legal. Mais alguma pergunta? Outra pergunta que é: eu tenho uma fonte de dados, volumosa, quer dizer, o Power BI possui um limite para o tamanho dessa base? Bom, quando se trata de Big Data ou grande fonte de dados, o Power BI não é a melhor ferramenta para você levar isso para a ponta. Seria melhor que você possuísse alguma ferramenta para a estruturação dos dados antes de chegar no Power BI. Mas isso não quer dizer que você não possa apresentar grandes volumes no Power BI. Pode sim. Pode. Mas em casos de Big Data é melhor que você possua uma arquitetura anterior para a gerência desses dados. A gente consegue trabalhar com isso também, né? Criando essa arquitetura, trabalhando esses dados ali no back-end para que o Power BI consiga consumir ele de forma bem rápida para entregar o bom resultado que ele precisa entregar lá na frente. Mas assim, ele tem realmente uma capacidade grande de analisar dados, mas dependendo desse volume, se ele for realmente grande, né, no caso do Big Data, aí você precisa de uma estrutura de back-end para poder trabalhar isso. Tem uma outra questão aqui, de outra pessoa. Hoje temos diversos setores que utilizam os dados no dia a dia do trabalho. A Programmers ajuda a definir por qual setor é melhor começar? Bom, normalmente as empresas chegam com alguns setores já, né? Mas o trabalho que nós podemos fazer é sentar junto e definir onde possuem mais chance de a gente criar valores utilizando os dados, né? Onde existe mais chance de a gente ter um retorno com impacto maior dentro da organização utilizando os dados. A gente pode sim fazer um trabalho de consultoria para definir qual que seria o melhor setor a se iniciar, né? Ou seja, a gente consegue ajudar essas pessoas, essas empresas, departamentos a entender onde que ele vai conseguir extrair maior valor para dentro da empresa e daí começar por aquele local, por aquele departamento ou aquela fonte de dados. Legal. Bom, por enquanto, mais nenhuma pergunta. Bom, eu queria agradecer o tempo de vocês. É um papo curto mesmo, de 20 minutos aí. Mais uma vez, obrigado. Caso tenha alguma outra dúvida, algum outro ponto que a gente consiga ajudar, por favor, entre em contato. Foi passado uma URL aí no chat, mas também está na descrição do vídeo, acredito eu. O nosso próprio website, programmers.com.br, existe alguns formulários de contato. Obrigado, então. Obrigado, pessoal.